Olá, agora sim, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais uma Central Globo News. Nosso entrevistado de hoje é o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Deputado federal há 16 anos pelo Democratas do Rio Grande do Sul. Em 2016, ele foi relator do projeto do Ministério Público, conhecido como 10 medidas contra a corrupção. Como parlamentar, defendeu a flexibilização do Estatuto do Desarmamento e foi um dos principais articuladores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff do PT. Médico veterinário, Lorenzoni tem 64 anos e 7 filhos. Como chefe da Casa Civil, coordena a articulação política do governo Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Foi um dos primeiros a apoiar a candidatura do então deputado Bolsonaro à presidência da República. Com a vitória nas urnas, foi nomeado ministro extraordinário da transição. Boa noite, senhor ministro da Casa Civil. Seja muito bem-vindo aqui à Central Globo News. Muito obrigado pela presença do senhor. Boa noite, a satisfação é minha, né? E vamos fazer um bom programa aqui. Comigo nessa entrevista, os meus colegas Valdo Cruz, Cristiana Lobo, Natuza Neri, Júlia Duailib, Gerson Camarote. Os meus colegas. Boa noite, meus colegas. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Eu vou à primeira questão, ministro, para o senhor. O presidente Jair Bolsonaro defendeu hoje uma solução negociada para a Venezuela. Os senhores não temem no governo uma reação, por exemplo, uma reação armada por parte do governo americano? Os senhores acham que ainda é possível haver uma negociação? Houve uma mudança no discurso do governo em relação à Venezuela, a partir do que se viu nas últimas horas? Bom, Geraldo, eu acho que é muito importante para nós brasileiros lembrarmos que o Foro de São Paulo, organizado aqui pelo PT, é o responsável pelo que está acontecendo na Venezuela. Que usou dinheiro brasileiro. Se nós, vamos lá, Chaves, a Bolívia, a Argentina, a África e alguns centro-americanos, são 17 bilhões de dólares de dinheiro brasileiro que foi tirado daqui para financiar pelo Foro de São Paulo a Pátria Grande, que era o projeto socialista. E o que nós estamos vendo? A gente está vendo as pessoas de novo. Vamos voltar um pouquinho para trás? Saíam da Rússia, da União Soviética, fugidos para a Europa Ocidental. Quem? Pessoas famintas, miseráveis. Da Alemanha fechada, Valdo, para a Alemanha aberta. De Cuba para os Estados Unidos. Hoje é da Venezuela para o Brasil. Nós hoje fazemos um programa lá que se chama Acolhida, lá em Roraima, que hoje é reconhecido mundialmente como o melhor programa de acolhimento de imigrantes do mundo, por todos os organismos internacionais, inclusive por organismos de esquerda. Agora, vamos lá. Por que mesmo que nós empichamos a Dilma? Por uma razão objetiva. Foi algo preventivo. O Brasil não queria se tornar uma Venezuela. Isto era algo que estava na mente de todos, dos movimentos sociais, dos movimentos de rua, dos partidos políticos. Nós não queríamos nos tornar uma Venezuela. E graças a Deus, né, e essa é uma pátria do Evangelho, graças a Deus, a gente conseguiu. E hoje, o Brasil escolheu um outro rumo, completamente diferente. E nós temos clareza que aqui nós somos uma aliança liberal conservadora e que vai transformar o Brasil, e o Brasil vai se transformar numa referência para a América Latina. Não vai mais ter espaço para esse tipo de situação. E a gente tem que lembrar uma outra coisa muito importante. As últimas pesquisas mostram aqui do ladinho, na Argentina, que a Cristina Kirchner pode voltar. Imagina, Cristina Kirchner aqui, Venezuela lá e a Bolívia no meio, já tem problema que chegue do ponto de vista geopolítico na América Latina. Agora o Brasil tem uma posição de prudência. O presidente Bolsonaro tem tido uma posição absolutamente de prudência. O Brasil acompanha, acolhe humanitariamente os venezuelanos e ponto. Não é da história brasileira, da tradição brasileira, a intervenção em outros países. E isso está completamente afastado do nosso horizonte.
Aí, ministro, eu aproveito e pergunto ao senhor, teve num primeiro momento, quando teve em janeiro, quando teve o Guaidó e uma posição mais oposicionista à gestão Maduro, você tinha o chanceler Ernesto Araújo mais afinado com aquela visão intervencionista dos Estados Unidos. Era o primeiro momento de uma posição da diplomacia brasileira. Houve um recuo, principalmente depois de uma posição mais efetiva dos militares contra qualquer movimento de intervenção na Venezuela. A posição do chanceler, o chanceler, ele sai esvaziado desse episódio? Não, na verdade, naquele momento, nós temos que nos dar conta que esse é um governo que está há pouco mais de 120 dias. Então, é um processo, né? Como o Campeonato Brasileiro, estávamos todos aqui há pouco falando sobre os jogos do dia de hoje, né? Os times estão se acertando, né? É o nosso caso. Nós ainda estamos naquela fase dos ajustes, né? O cara que está no meio de campo, olha, não sabe se o lateral direito vai passar para ele tocar a bola, ou se o lateral esquerdo vai passar. Daqui 6 ou 7 meses a gente sabe como é que vai ser. Eu acredito que o ministro Ernesto se encaixa nessa circunstância, como todos nós. A Cristiana antes me perguntava qual era o momento mais tenso. Na verdade, a gente tem a bênção de ter um presidente que tem um senso de missão muito grande pelo nosso país, que é um sujeito muito tranquilo e é uma pessoa que tem muito bom humor. Então, preocupações nós temos, né? Há uma cobrança permanente da gente entregar resultados. Agora, a gente não teve assim um momento de alta tensão, né? E vamos orar e torcer para que a gente não tenha, né? Que as coisas vão se ajustando e se acomodando, né? Agora, o ministro Ernesto, na verdade, estava nessa fase bom, uma coisa é o que se trata no campo diplomático, né? E a outra coisa é o que tu trata no âmbito da defesa, né? E a preocupação do presidente Bolsonaro é proteger o Brasil. De qualquer sorte, essa ala mais ideológica do governo queria um posicionamento mais incisivo, chegou-se a falar em intervenção militar, o próprio chanceler falou esse governo de narcotraficantes, ele usou vários adjetivos bastante fortes. E até a diplomacia, como disse o embaixador Marcos Zambuja aqui na Globo News, a diplomacia prefere moderação. E essa moderação está vindo agora, nesse discurso de hoje do presidente. Essa ala, vamos simplificar e chamar de olavista, está sendo superada pelo pragmatismo, pela necessidade de ter um posicionamento, porque, na verdade, se havia a convicção de que o Maduro poderia cair ontem, isso não aconteceu. Então, isso vai se estender por mais tempo do que se pensava. É uma mudança? Olha, Cristina, do que eu observo na Venezuela, né, lá não vai ter uma solução simples, né? A gente não pode esquecer os milhares de soldados cubanos que estão lá, né? Porque se o Maduro... Onde eles estão? Na Venezuela. Não, mas na Venezuela eles estão na Venezuela. Inclusive, para cada um dos 1.200 ou 1.300 generais, tem um sombra cubano. Vigiando. É por isso que não houve ainda a fissura no exército venezuelano. Então a gente tem que ter clareza também o seguinte, a hora que o Maduro cair, acabou Cuba, né? Por uma razão objetiva, cadê o petróleo? São 60 mil barris, se não me falha a memória, ou algo em torno disso, por dia, que são transferidos para Cuba todo santo dia. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o Olavo de Carvalho. A gente tem que lembrar que nós somos uma aliança liberal-conservadora do mesmo porte da aliança liberal-conservadora que recuperou a Alemanha, com Angela Merkel. Do mesmo porte da aliança que deu ao PP, antes agora da vitória do PSOE, né? Que deu ao PP espanhol a recuperação da Espanha. Da mesma forma na Inglaterra. Então, o que ocorre? O Olavo de Carvalho, ele é assim como o Paulo Guedes e eu, né? Quase jurássicos, né? Porque nós falávamos das ideias liberais no Brasil quando isso era um palavrão. Quando era muito difícil defender esse tipo de posicionamento. Era complexo e não tínhamos ouvidos.
Então, o professor Olavo de Carvalho, ele desempenhou sim, assim como o Paulo na área econômica, e um pouco, né, eu desempenhei na área política, quem traz aqui para o velho PFL em 2003, vamos dizer assim, uma acentuação liberal e um combate sem trégua ao PT, eu tive uma participação importante. Porque quando eu chego aqui, nós éramos 84 deputados federais, em 2003, e ninguém conhecia o PT. Ninguém sabia como era a organização do PT. Eu aparecia como um ET quando eu contava as histórias do Rio Grande do Sul, porque eu enfrento o PT desde 88, quando eles chegaram na Prefeitura de Porto Alegre. Eu conheço bem a prática, escrevi 5 livros. Então, eu olho para o professor Olavo de Carvalho nisso. Ele foi, sim, uma pessoa que teve uma participação importante para construir essa linha, essa corrente de pensamento no Brasil. Agora, como todos os governos, vamos lá, assim como as equipes de futebol, a gente precisa ir ajustando, e é o que nós estamos fazendo. Então, nós estamos encontrando um equilíbrio. Nós temos, por exemplo, nos militares, na verdade, todos passaram pela West Point brasileira, que é Agulhas Negras. Formação extraordinária. São homens cultos, experientes, com grande capacidade de leitura, né, das mais diversas situações. Então, hoje, a gente começa, e aí é o grande mérito do presidente Bolsonaro, ter montado um time que joga junto. É uma coisa muito impressionante as reuniões ministeriais. Eu já vi ministros que se emocionaram, foram às lágrimas. Quer dizer, a gente vê que é um time, tem alma, e a alma é verde e amarela. Então, estes ajustes, Cristiano, todos os governos têm que fazer, e graças a Deus esse ajuste está sendo feito, né, com paciência. Inclusive nessa relação com a Venezuela. Não, na questão da Venezuela, o que ocorre? Nós temos, como em todos os governos, posições um pouco mais incisivas, mas quando o presidente tem que tomar uma decisão, ele obviamente vai para o equilíbrio, e o presidente Bolsonaro tem demonstrado com clareza uma postura muito equilibrada. E é sobre a Venezuela, ministro, que eu quero mostrar imagens para o senhor, imagens recentes, imagens de muita tensão, imagens tristes da Venezuela. Ministro, essas imagens fizeram crescer nas últimas horas uma percepção do governo brasileiro de que há um risco real, se não agora no curto prazo, mas no médio prazo, de uma guerra civil no país vizinho. Eu queria ouvir do senhor quais são as consequências disso para o Brasil, de uma guerra civil, e como é que o país está preparado para enfrentar uma situação como essa aqui do lado. Bom, primeiro, voltar a lembrar que, graças ao bom Deus e à mobilização da sociedade brasileira, nós conseguimos evitar que o Brasil fosse isso. E nós caminharíamos para isso, sem sombra de dúvida. Ministro, porque o governo anterior era do Michel Temer, que não tinha nenhuma eu estou falando do governo Dilma, eu estou falando da tragédia que foi o PT. E quem é que ajudou a financiar isso? Foi o PT, tirou dinheiro daqui e botou lá. Esse é o problema, né? Eu vou lembrar uma entrevista na Rádio Gaúcha, dada lá em 98, quando o Fernando Henrique teve uma queda e o Lula subiu. E aí o Ranzolin perguntou para um professor, né, o que significaria uma eventual vitória de Lula. Este professor, que eu era deputado estadual, né, estava lá ouvindo, seria o renascimento do projeto socialista da América para o mundo. Isso é março, abril de 98. Sabe qual é o nome do professor? Marco Aurélio Garcia. Quando eles chegaram ao poder, eles tentaram fazer isso. Então, isso que nós estamos vendo é o socialismo. Isso aconteceu na União Soviética, isso aconteceu nos países satélites, isso aconteceu na Alemanha Oriental, isso aconteceu no mundo todo, é isso. Eles são isso. Então, eu volto a dizer, a posição do presidente e do governo brasileiro é de acompanhamento, observação, proteção da nossa fronteira e acolhimento, que nós estamos fazendo de maneira admirável lá. Né? Mas não é hipótese de guerra. São milhares de venezuelanos que entram, famintos, doentes,
O ministro Mandetta tem mandado recursos e cuidado para que haja um bom atendimento às pessoas que chegam lá. Nós tivemos um surto de sarampo que teve que ser rapidamente combatido pelo Ministério da Saúde, né? E o Brasil vai continuar acompanhando. Qual é a grande preocupação que todos nós temos, né? Se houver comprometimento nessa crise venezuelana da produção de petróleo, muito provavelmente o barril de petróleo vai subir no mundo. E isso vai ter impacto aqui, né? Então é com isso que nós estamos, vamos dizer assim, do ponto de vista do dia a dia do brasileiro, é isso, a nossa fronteira está protegida, nós vamos acolher os irmãos venezuelanos que vierem para cá, mas temos a preocupação com o desdobramento econômico do eventual aumento, né, do custo do petróleo. Mas só uma dúvida objetiva, ministro. Na hipótese de explodir uma guerra civil lá, o que tem de proteção da nossa fronteira já é suficiente e o que nós temos de dinheiro para abastecer a operação acolhida num fluxo migratório muito excessivo também está suficiente? Não haveria necessidade nem de incremento de militares na fronteira, nem de incremento de dinheiro para acolher mais rapidamente um aumento de fluxo migratório? É isso que o senhor está dizendo? Vamos lá. Se houver aumento do fluxo migratório, nós liberamos ontem, né? 223 mais 32 ou 34, né? Então, na verdade, são 253 ou 4 milhões que nós liberamos. São uma parcela de 223 e uma outra de 34. Isto é suficiente para a gente receber, na média, 500 pessoas por dia, das quais 90% ficam no Brasil. Às vezes algumas vêm e voltam. Nos últimos 2 dias nós trabalhamos com um número de 1.000 pessoas por dia, que pode se estourar lá algo mais grave, né? Isso pode aumentar esse fluxo. Esse recurso que foi liberado, ele teoricamente, ele atende, porque nós já vivemos isso nos anos anteriores, ele atenderia esse fluxo que eu referi aqui durante todo o ano de 2019. Agora, é evidente que se houver aumento, nós vamos ter que tomar providências. Por outro lado, o ministro da Defesa, o João Fernando, vem acompanhando junto com os comandantes das forças, minuto a minuto os desdobramentos, né? E as Forças Armadas brasileiras estão, né, observando, estão em alerta, né? Mas nesse momento não há necessidade nem de movimentação de tropas, né? Com o que está sendo monitorado ali na região do comando da Amazônia, aparentemente é suficiente, porque o que vem é apenas aqueles que fogem, né, do regime do Maduro. Ministro, falando um pouco sobre economia agora, os prognósticos para a economia em 2019 não são positivos. Vários analistas fazendo revisões da projeção do crescimento do PIB para menos de 2%, a possibilidade de contração do PIB no primeiro trimestre. E aí a gente tem questões no mundo que, de certa maneira, prejudicam o Brasil, inclusive na Argentina, que é o nosso terceiro maior parceiro comercial, que está com uma crise enorme. A bala de prata do governo parece ser a reforma da Previdência. O senhor não acha que deveria haver um plano B, como o ministro Paulo Guedes já falou, uma reforma tributária ou mesmo o Pacto Federativo, tentando caminhar junto para dar uma resposta mais firme ao crescimento econômico? Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando nós lançamos o plano de governo do presidente Bolsonaro, isso foi final de julho, início de agosto, nós recebemos muitas críticas, porque ele não era detalhado, porque ele era genérico e porque ele cabia no WhatsApp de um celular. Eu lembro bem das críticas. Só tem um problema, ele era um plano de governo que desenhava um país onde lá tinha princípios, valores e tinha o norte do país. Como é que nós fizemos? Como é que era a afirmação? Caminho para a prosperidade. Então tá lá. Por quê? Porque nós vivemos 16 anos de destruição no Brasil, graças ao PT e ao movimento do Foro de São Paulo. Aí o que nós tivemos? Nós fizemos as 3 enunciados. O governo será constitucional, o governo será fiscalmente equilibrado e o governo é fraterno. Então, nós já fizemos em apenas 100 dias. Primeiro,
Nós implantamos o processo de governança pública da OCDE. Nós fizemos a primeira transição sobre essa égide. Nós conseguimos já reduzir o número de ministérios, estamos trabalhando para a redução dos níveis hierárquicos. Nós temos mais ou menos 2.000 serviços que são prestados pelo Estado brasileiro, apenas 300 são digitalizados. Nós já unificamos as 20 plataformas em uma só. Em pouco mais ou pouco menos de um ano, nós teremos, no mínimo, até o final do ano, o nosso objetivo é ter 1.000 serviços, então serão 1.300 serviços digitalizados, e até o final do governo nós teremos um governo 100% digital. A medida provisória da liberdade econômica estava lá no plano de governo, dizendo que nós íamos simplificar, desburocratizar e fazer algo muito importante, Júlio. Pela primeira vez na história da República Brasileira, o cidadão, quando apresentar-se diante de um agente do governo, ele tem a razão, ele tem a verdade até que o Estado prove o contrário. Nós somos o país da burocracia. Basta ver o nível de eficiência econômica brasileira, o nível de dificuldade para se abrir uma empresa no Brasil. Então, o esforço que o governo Bolsonaro faz, e vai continuar fazendo, de simplificação e de desburocratização, isto vai abrir espaço para que os investimentos socorram. Quando nós abolimos com essa medida provisória da liberdade econômica, que ela é assentada sobre princípios liberais claros para a economia, nós tiramos, como dizia o presidente Bolsonaro, né, o estado o governo do cangote do brasileiro, né, nós estamos materializando o que a gente falou. E tem uma coisa muito importante, primeiro eu acho que reforma é um nome ruim para algo que é completamente diferente. Reforma fez o Lula. Reforma tentou fazer o Temer. O que o governo Bolsonaro está fazendo é uma nova previdência. Vamos aos fatos? Primeiro, a gente sempre cobrou de que o governo precisava combater as fraudes. A primeira coisa, nós fizemos uma medida provisória antifraude, que deve ter um resultado fiscal esse ano, uma economia para o governo brasileiro, em torno de 12, pode chegar a 15 bilhões. Está rodando lá no Congresso. Segundo, tem que cobrar os devedores. Nós mandamos uma medida provisória cobrando melhorando a forma de cobrança dos devedores. Aí, pela primeira vez na história da República Brasileira, nós separamos o que é previdência do que é assistência. Lembra? João 8,32? Conhecereis a verdade vos libertará. Pela primeira vez o cidadão brasileiro vai conhecer a verdade sobre o Estado brasileiro, separando duas coisas que são completamente diferentes. Assistência social é uma rede de proteção que a sociedade solidariamente faz para aqueles irmãos que têm problema. Não, ministro. Agora, só para concluir, Valdo, a Previdência, nós temos um problema geracional. Ou seja, a nossa geração falhou ao ter um sistema de repartição que não se sustenta pela evolução da qualidade de vida, pela condição da formatação das famílias e pelos avanços da própria ciência. Então, o que ocorre? Hoje, nós temos uma previdência que é um barco com um furo. Nós temos que consertar o furo, fazer esse barco continuar flutuando e não virar uma Grécia, que foi para o abismo, porque ficou protelando. Ou Portugal, que há 7, 8 anos atrás, teve que, de um dia para a noite, cortar 30% das pensões das viúvas. Mas Portugal sofreu. Mas hoje Portugal é um dos países europeus que mais cresce, porque fez o quê? Se reequilibrou fiscalmente. Então o processo que nós estamos oferecendo para a sociedade brasileira não é um projeto importante apenas para o governo. A nova Previdência é importante para o país. Outra coisa muito importante, há uma equidade nela. Até a pensionista militar vai contribuir. Todos estão dentro dela. Se uma pessoa do regime geral for para a sua aposentadoria, ela vai ter 3 opções. Ou pontos, ou 85, 95, ou fator previdenciário. E qual é que ela vai levar? A que for mais conveniente para ela, não é para o governo, não. E por fim, nós criamos uma nova previdência para as novas gerações, nossos filhos, nossos netos. O professor Paulo Guedes sempre bateu nessa tecla. Não era justo colocar os nossos filhos e nossos netos nesse barco que está furado, que nós vamos consertar. Nós precisávamos, na verdade, construir um processo de capitalização para quê? Para fazer o que o Brasil nunca teve. Poupança interna para permitir
que o teu câmbio seja estável, que tu pare com a dependência externa e que nós brasileiros, a exemplo dos chilenos, tenhamos condições de poder financiar nosso próprio Quando o assunto crescimento. entra na Previdência, o Valdo está aqui preparado já. Ele passou a tarde estudando as questões previdenciárias. Por favor, Valdo. Mas eu queria falar nessa questão assim. De fato, o governo fez coisas importantes nesse início de governo. Reforma da Previdência, o pacote anticrime, foram medidas importantes que foram adotadas pelo governo nessa primeira fase. Mas hoje, por exemplo, hoje é o Dia do Trabalho. Nós tivemos aí, infelizmente, ao contrário das expectativas de uma redução gradual do desemprego, teve um aumento gradual da taxa de desemprego, chegou a 12,7%, temos mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. É claro que um governo não muda o rumo da economia em um curto espaço de tempo, mas também ele acabou não corroborando algumas expectativas positivas de crescimento da economia. O próprio presidente da República hoje, no pronunciamento do Dia do Trabalho, reconheceu que está enfrentando dificuldades, né, neste momento. O que deu errado até agora para que o Brasil não tenha mais aquele crescimento que estava previsto de 2,5%, está um crescimento agora de 1,7% e desemprego crescendo? O que deu errado nesse início de governo, tanto que o presidente admite que tem dificuldades neste instante? Os 16 anos de roubalheira do PT, para começar. É isso. Incharam o Estado brasileiro, criaram uma imensa burocracia, afugentaram investidores e jogaram o Brasil no buraco. E deram dinheiro para os companheirinhos, como é o caso do Maduro. Tomaram o dinheiro das UTI, tomaram o dinheiro das escolas, tomaram o dinheiro da segurança e jogaram lá. Para a Venezuela, para a Bolívia, para a África, essas coisas. Então, a gente tem que falar as coisas como elas são. O que nós estamos fazendo? Nós estamos recuperando paulatinamente a tragédia que nós recebemos. Mas não tem nenhuma autocrítica também, não, ministro? Tudo bem, tem um passado, tem uma herança do passado. Posso só completar, Valdo? Seguinte, vamos lá. Por que a Júlia falou em baleia de prata? Por que é tão importante a nova Previdência? Por uma razão muito clara que eu vou tentar explicar. Se um investidor internacional ou um investidor brasileiro olhar do Rio Grande, da fronteira do México e os Estados Unidos, até o Ushuaia, o melhor lugar para investir, que tem segurança jurídica, um baita mercado, são 200 milhões de pessoas, tem capital humano e é um país rico na sua biodiversidade, desde os recursos minerais a todos os demais, é o Brasil. Tá bem, mas e por que não vem? Porque aqui falta uma palavrinha chamada previsibilidade. Quanto foi o déficit previdenciário do ano passado? 280 bilhões. Quanto pode chegar esse ano? 294 bilhões. Então nós temos um país desequilibrado fiscalmente. Um investidor de longo prazo, aquele que vem aqui e bota 200, 300, 400, 500, 600, 1, 2, 3 bilhões de dólares, seja ele externo ou interno, o que ele quer? Ele quer fazer um cálculo que em 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, aquele recurso ele vai conseguir recuperar. Faz parte desse cálculo olhar para o governo e dizer, opa, eles estão desequilibrados. Se esse governo quebrar, ele vai fazer um aumento de impostos e eu vou perder o meu cálculo econômico? Ele vai, de repente, retirar toda e qualquer capacidade de eu recuperar em 10 ou 12 ou 14 anos um investimento que eu fiz e começar a ter lucro? São investimentos de maturação longa. Então, quando nós nos reequilibrarmos, a gente diz sempre, e o professor Paulo Guedes e eu falamos sempre, a nova Previdência aprovada, e ela é importante para o Brasil, para as famílias brasileiras, a Globo mostrou o que é aquilo em São Paulo. 15 mil pessoas disputando 1.000 vagas. Homens e mulheres de todas as idades. Eles estão atrás do quê, Valdo? Comida, dignidade, roupa para os filhos. Essa falta de previsibilidade, então, essa falta de previsibilidade que o senhor aponta, o governo não acabou contribuindo para ela por causa dessa indefinição sobre, primeiro, formação de uma base aliada suficiente para aprovar essa reforma da Previdência, algumas declarações do próprio presidente da República colocando em dúvida alguns pontos da reforma da Previdência, idas e vindas. Também não tem uma parcela de responsabilidade do governo nesse processo, não? Vamos lá. Uma coisa é o cenário interno, uma coisa é essa construção para a gente ter ela aprovada ainda no primeiro semestre. A outra coisa é o investidor que está esperando.
A hora que ele... e por isso que o professor Paulo Guedes e a equipe, lá o Rogério Marinho, a equipe do Ministério da Economia, lá o Mansueto, o Valderi, o Guaraniza, essa equipe boa que nós temos lá, o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo, olha, o Brasil precisa ter potência fiscal. Por quê? Porque aí nós damos uma prova para o mundo que o Brasil é seguro para o investimento. Quando isso acontecer, a nova Previdência aprovada é o portal da prosperidade. Tudo o resto vem depois, reforma tributária, a questão da recuperação da federação, recolocar estados e municípios num outro patamar. Agora, não dá para cobrar de um governo que está há 100 dias, um pouquinho mais de 100 dias, que essas coisas todas sejam resolvidas. Nós ainda temos que vencer a própria burocracia. Não dá para esquecer. Lembra lá na campanha que eu dizia que nós íamos cortar, acho que eram 25 mil cargos. Aí foi o Globo que deu a nota lá. Mas como? Se só tem 23 mil? Era mentira do governo Temer dizendo que era 23 mil na administração direta. Sabe quantos tem? Quando começou a transição, começou com 35 mil, pulou para 69 mil, foi para 78 mil e terminou em 119 mil. É o que tem cargos e funções na administração direta e indireta. Se botar as estatais, são 131 mil. Nós somos o primeiro governo que acabou com 21 mil. Ainda tem muito campo pela frente. Nós vamos em busca de mais 30 mil até o final do ano. Vamos falar um pouquinho sobre potência fiscal, então, que o senhor disse. O ministro Paulo Guedes fala num impacto fiscal de 1 trilhão e 200 bilhões. 160 bilhões. Mas foi revisto 200 e poucos bilhões, 1 trilhão e 200 e poucos bilhões depois dessa última revisão. Ele disse que não abre mão disso. O presidente Bolsonaro já sinalizou com a possibilidade dos 800 bilhões. Estudos recentes feitos pelo mercado financeiro, Itaú especificamente, fala no impacto fiscal entre 670 bilhões e 990 bilhões, de acordo ali com a saída ou manutenção de BPC, aposentadoria rural, abono salarial. Qual é o impacto fiscal que o senhor prevê? O senhor que conhece o Congresso, tem experiência lá dentro, qual o impacto que o senhor prevê pós-comissão especial? 1 trilhão. Então vai perder musculatura em quê? Eu tenho 7 mandatos, né? Perdi poucas votações nesse longo tempo. Nenhuma matéria entra, e tu sabe, a Cristiana conhece isso, o Heraldo também, o Valdo, a Natuza e o camarote. Nenhuma matéria entra num parlamento e não tem ajustes e modificações. Elas vão acontecer, Júlio. Quando eu digo que esse é um governo que é humilde, trabalha, tem resiliência, é isso. Todo mundo aposta, desde lá de trás, né, que nada ia dar certo. Não, quando vier agora o tempo de televisão, ele vai acabar. Ganhamos o primeiro turno. Não, mas agora o segundo turno vai desabar. Ganhamos o segundo turno. Não, mas na transição vai dar confusão. Não deu confusão. Né? E assim nós estamos indo. Né? E a gente vai superando cada desafio com fé, com humildade, tem um com trabalho. Desafio importante, eu queria mostrar até para o senhor aqui, ministro. Vamos exibir aqui. E é um desafio de números, numérico. Partidos de oposição, um campo aleatório, 134 parlamentares, mais ou menos, e os partidos do campo, vamos assim dizer, que não são da oposição, 379 para... 308. Os 308. Eu não trabalho com isso, não. Eu trabalho com 350. Essa é uma questão que a Natuza... 350, 350 e poucos. Porque sempre tem os do contra. O senhor vai ter 350 votos? Não. Trabalhamos com esse número para chegar aos 325, é a pescaria. 330. Ministro, o senhor faz um diagnóstico, eu acho que esse diagnóstico já está claro, todos os entrevistados do governo que vieram aqui fizeram o mesmo diagnóstico. Agora tem uma realidade concreta, objetiva. O governo não tem nada próximo a 308 neste momento. Mas o senhor fala como se esse número fosse aparecer muito rapidamente, porque o Congresso Nacional vai entender que a reforma é importante para o Brasil. Só que hoje o Congresso Nacional, parte dele, estava discutindo uma declaração do deputado Paulinho da Força, de que se votar uma reforma muito próxima da potência fiscal de 1 trilhão em 10 anos, isso facilita uma reeleição do presidente Bolsonaro.
Onde é que não tá? é candidato, né? Que não ele não, diz mas de maneira reiterada, ele não está preocupado com reeleição. Mas onde é que está o foco otimismo? É arrumar o Brasil com a mesma humildade, com a mesma fé, que nos fez enfrentar o que todos aqui diziam que nós não ia conseguir no Senado, conseguimos. Mas então é fé Com que a vocês têm? Não, é trabalho, Natuza. Só que a gente não bate tambor antes da hora. A gente trabalha quietinho. Lembra que teve um período lá na transição que eu pedi uma trégua, que não nos deram, mas acabamos desenvolvendo lá uma máxima entre todos nós, que era muito trabalho e pouca conversa. E foi assim por quase um mês lá, né? Vocês brigavam com a gente e tal. Mas nós conseguimos botar o governo de pé, nós fizemos o governo rodar, né? Os momentos mais tensos, que a Cristiana me perguntou antes da abertura do programa ainda, foram vividos na primeira semana de governo, porque a gente não sabia como é que as coisas iam caminhar com o desenho que a gente tinha construído, né? Mas a gente tem uma forma de trabalhar que é um pouquinho diferente. E nós também estamos trocando por ordem da urna. O que as pessoas fizeram na última eleição? Elas exigem do atual governo que ele mude completamente a forma de relacionamento entre o executivo e o legislativo e os demais poderes. E nós estamos mudando. Agora, o Brasil trabalhou 30 anos com uma fórmula. E esta fórmula nós estamos mudando, mas não dá para dar um Google e ver onde é que eu consigo acertar a relação. Nós estamos desenvolvendo isso. Ministro, o que a gente vê é que o governo ainda não tem, está longe de ter os 308 votos. E aí eu lhe pergunto, o governo está refém desse centrão? O senhor está falando aí da mudança, da forma de negociar, o senhor já teve, inclusive, na casa do presidente Rodrigo Maia, negociando com os partidos, com os líderes do Centrão. O governo dialogando, tudo bem. O governo está refém do Centrão, dessa forma de dialogar com o Congresso Nacional? Não. Nós estamos... Como é que foi organizado o governo? O presidente escolheu o primeiro escalão dos ministros sem nenhuma interferência. Escolha unipessoal do presidente. No segundo escalão, a mesma independência. Os ministros têm a independência absoluta de fazer as nomeações e as indicações. O presidente nomeou uma pessoa, que é o secretário nacional da Pesca. Só. Que eu vi. Ele pede para a Tereza Cristina avaliar o nome, né? Que, aliás, é uma extraordinária pessoa. Faz um belíssimo trabalho. O que nós estamos constituindo agora? Como o governo é gigantesco, é muito grande, nós fizemos um decreto, também pela primeira vez na história republicana brasileira, onde está lá condição técnica, condição ética, condição moral e, inclusive, aplicação da lei de ficha limpa. Então, nós temos hoje um decreto que formata isso e nós estamos acolhendo e recebendo indicações também de parlamentares para preenchimento de cargos nos estados, desde que se enquadre nesse decreto e a última palavra é do ministro. Porque o que acontecia antes no Brasil? Os partidos ajustavam, nomeavam superintendente de um órgão qualquer no estado, o ministro não sabia nem quem era. O ministro do estado ia lá, dava um comando e o sujeito não obedecia. Primeiro ligava para o senador ou para o deputado tinha indicado. Então hoje nós estamos fazendo esta construção, mas com a última palavra do ministro. Ou seja, cada pessoa que vai ocupar qualquer cargo em qualquer estado da federação sabe que ele passou pelo crivo daquele ministro e foi aprovado pelas suas condições pessoais de acordo com a escolha do ministro. Ministro, mas o PSL indica, por exemplo, na Apex, indicou em vários postos do governo, indica, contrariando o que o senhor está falando. Mas a minha pergunta é sobre esse papel dos filhos do presidente na estrutura do poder. Todos eles têm legitimidade, foram votados, tanto o senador Flávio, o deputado Eduardo, o vereador Carlos. Mas, por exemplo, esses conflitos gerados, por exemplo, Carlos Bolsonaro versus o vice, Hamilton Mourão.
Isso não consome energia do governo, porque isso ajuda no Congresso a piorar a situação que já não é tão boa. O que o senhor acha desse embate entre o filho e o vice? Bom, primeiro a gente tem que ter tranquilidade de conversar sobre isso, porque o general Mourão tem muita serenidade ao tratar desse tema. E o filho tem? Os filhos cumprem um papel muito importante e cumpriram um papel muito importante na campanha. Eu quero lembrar de uma reunião, quando houve, vamos dizer assim, uma dificuldade na campanha, que foi feita lá em São Paulo, no hotel, ele estava hospitalizado, vítima daquela facada no Einstein. Nós éramos 15. Era toda a campanha do Bolsonaro, com os filhos inclusos. Então, o Carlos tem uma importância na questão das redes sociais, no período eleitoral. O Eduardo, na atuação na Câmara, ajudou muito na construção que nós fizemos praticamente juntos, né? O Eduardo e eu, daqueles primeiros núcleos de parlamentares que apoiaram lá quando uma vitória de Bolsonaro estava somente na cabeça de poucas pessoas, né? O Flávio é um parlamentar extraordinário, montou a estrutura lá no Rio de Janeiro sem absolutamente nada, trouxe um resultado espetacular, né? Elegeu 2 senadores, ele e o Harold, né, pela influência direta do Bolsonaro, uma bancada muito boa do Rio de Janeiro, né, de muita qualidade. Então, o que ocorre? Isso faz parte, assim como houve a adequação do grupo de militares, com os civis, com os políticos, faz parte de um processo de adaptação. Hoje, por exemplo, a gente diria que nós temos um problema grave? Não, as coisas estão se estabilizando, estão se sedimentando. Então, é tudo muito novo para todos nós. O próprio presidente tem revelado que ao longo desses meses ele tem interiorizado essa função desafiadora de presidir o Brasil, e ele tem clareza, e ele cobra de todos nós, todos os dias. Nós estamos aqui para servir o Brasil. Eu não estou preocupado com reeleição, nós vamos fazer o que tiver que fazer para o Brasil reencontrar o rumo. E é isso que a gente está se esforçando. Valdo Cruz. Ministro, as universidades vão perder verba por baderna ou por discordar do governo? Bom, eu vou dar um exemplo aqui, para a gente entender do que nós estamos falando. Né? Sergipe, Universidade Tiradentes, 28 mil alunos, 250 doutores, 4 cursos com nota 5 de mestrado, 4 cursos com nota 5 de doutorado, 310 milhões de orçamento anual. Universidade Federal do Sergipe, 30 mil alunos, 1.500 doutores em tempo integral, nenhum curso de mestrado ou doutorado com nota 5. Sabe qual é o custo? 980 milhões. Só para a gente lembrar, nesses 30 anos no Brasil, nós construímos o seguinte: 50% e alguma coisa quebrado do orçamento do MEC vai todo para as universidades públicas brasileiras. E nos oferece o quê? 20% em número redondo dos alunos de terceiro grau no Brasil. Mas nessa semana... 80% estão nas universidades privadas, confessionais, comunitárias e por aí fora vai. Então, a educação precisa primeiro ser refocada. Eu defendia desde o plano de governo e lá na transição, e fui voto vencido, Ministro, que a educação superior, assim como o presidente Bolsonaro foi lá no Japão conhecer como é que é, lá no Japão, ela está no Ministério de Ciência e Tecnologia e Educação Superior. O Ministério da Educação cuida só da educação básica e média. Então, isso talvez seja algo que a gente tem que caminhar no Brasil. Imagina, eu peguei Sergipe, joga isso, projeta isso para o Brasil todo. Então, a questão é muito grave hoje.
Desses 100 mil em número redondo, funções e cargos em comissão, que eu citei aqui, que tem no Estado brasileiro, que é pago pelo trabalhador brasileiro, 60 mil está na estrutura das universidades públicas e das IEFs. Então precisa arrumar isso. Não dá mais. Ministro, eu queria que o senhor respondesse objetivamente. Eu estou respondendo. Isso é objetivo, desculpe. Que acabei de ser muito objetivo. Não, a minha pergunta dele você já respondeu. O senhor tem muito poder? O senhor é responsável pela articulação política do governo e a gerência de governo. Qual das duas atribuições o senhor mais se identifica, que o senhor acha que o senhor se sai melhor? Bom, primeiro eu sou instrumento de Deus. Depois eu sou leal e tenho como função proteger o presidente. Gerência do governo ou articulação política? Eu ajudo a que a equipe de ministros possa trabalhar, porque eu não sou um ministério finalístico, né? Eu sou aquele que, juntando a equipe extraordinária da SAGE, comandada pelo doutor Jorge, a equipe extraordinária da SAGE pelo doutor Barreto. Agora, nós estamos com a SAI com o Marcelo, que veio do TCU, e nós temos uma equipe que procura dar condição e suporte a que o governo, como equipe, funcione. Ministro, o COAF, que acompanha a movimentação financeira, tem que ficar com o Moro no Ministério da Justiça ou com Paulo Guedes no Ministério da Economia? Bom, se lembrar, eu vou voltar no tempo a CPI dos Correios. Eu fui relator das normas de combate à corrupção e está lá. O COAF virá a ANIF, Agência Nacional de Investigação Financeira. Por quê? Se tu pegar todos os casos de corrupção no Brasil, né, no governo PT foi a rodo, está tudo lá no COAF. Só que o COAF nunca trabalhou preventivamente. Eu quero lembrar que há 2 anos atrás o México ganhou o prêmio da Transparência Internacional por ter feito o Manif. Então é Moro. Eu defendo isso e acho, e na minha opinião, tem que ficar com o Moro. Ministro, o governo cria inimigos inexistentes e polêmicas desnecessárias na área de costumes, como no caso da retirada da campanha publicitária do Banco do Brasil, para manter a militância aguerrida? Nós somos uma aliança liberal-conservadora, liberal na economia e conservadora nos costumes. Então, nós estamos sendo coerentes com... Nós somos eleitos para fazer isso. E a gente não vai nos afastar desse norte. Ministro, o senhor falou várias vezes que o presidente não está interessado na reeleição, mas o discurso na campanha era acabar com a reeleição. O que mudou? Porque o presidente Jair Bolsonaro já começa a falar na possibilidade de disputar em 2022. O presidente, ainda na última reunião, disse objetivamente, nós temos que consertar, nós temos que melhorar o nosso trabalho, nós temos que arrumar o Brasil. Eu não penso em reeleição. Ele não disputa 2022? Vamos lá. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu acho que a reeleição foi um mal para o Brasil. Tá? Por quê? Porque fica todo mundo olhando a reeleição. Tem que trabalhar. Então a gente... E o presidente é um sujeito humilde, bem-humorado e focado. Então o presidente, de maneira reiterada, ele afasta qualquer coisa desse sentido. Nós temos que fazer o hoje. O objetivo é mudar o Brasil. Mas a reeleição, volto a perguntar. O que tem a reeleição? Isso é uma discussão que nós vamos fazer em 2022. Então tem muito tempo daqui para lá. Valdo Cruz. Ministro, em alguns momentos o presidente parece que volta a ser aquele presidente Bolsonaro que na época candidato, né? Fala em intervenção e pedir redução de juros do Banco do Brasil, depois conserta, de vez em quando fala sobre a questão do diesel. Existe essa dúvida ainda sobre se o presidente Jair Bolsonaro vai seguir ou não a agenda liberal de Paulo Guedes? Não há dúvida nenhuma. Nós acabamos de editar, ele acabou de assinar a medida provisória da liberdade econômica, quer dizer, a agenda liberal está sendo cumprida. Nós somos uma aliança liberal conservadora e nós vamos seguir esse roteiro. Ministro, qual o ponto fraco do governo? Até agora? Eu não consigo ver. Acho que o governo tem humildade para reconhecer seus erros, e eu acho isso uma qualidade. Nem a falta de sustentação no Congresso? Né? Mas isso está sendo construído. Né? O que a gente tem que ter clareza é o seguinte, funcionou 30 anos de um jeito, né?
até tem aquela discussão da nova, da velha política. Eu digo sempre que é a política e ela tem que ser feita no bom sentido e no sentido de servir o Brasil. O Congresso, parte dele, pressiona por cargos. Há algum tipo de cargo que pode ser liberado e disponibilizado para a base? Ou isso está completamente fora da equação da articulação política? Natuza, nós já fizemos isso, estamos fazendo com os estados, com as indicações dos parlamentares. Isso nós estamos recebendo, está sendo processado, passa por aquela avaliação lá que passa pela BIM, passa pela adequação ao decreto e vai para o ministro. E o ministro escolhe se nomeia ou não. Ministro, isso está sendo feito. Ministro, o senhor divide com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a articulação política do governo? Bom, do ponto de vista do governo, né, eu dialogo com o presidente da Câmara, como dialogo com o presidente do Senado, como dialogo com o presidente do Supremo, quer dizer, com a PGR, ou seja, é a função da Casa Civil. Nós somos aquele ministério que é o facilitador de todos os demais, é aquele que tem a função de proteger o presidente e aquele que tem que dialogar com os poderes. Nós estamos cada vez mais trocando os conflitos do passado pelo diálogo no presente. Ministro, recentemente o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, criticou a comunicação do governo e isso causou mal-estar. Como é que o senhor avalia esse desconforto? A questão da comunicação é complexo, né? Mas eu ainda prefiro que a gente tenha lá alguma dissintonia, mas sem ser como era com o Busquet, né, que era a roubalheira mesmo. Ministro, o senhor tem medo do quê? Eu só temo a Deus. Mais nada. Mas só agarrado com ele. E na relação com o Congresso, do que o senhor tem medo? Como eu tenho uma longa vida parlamentar, né, eu não tenho medo não, de nada no Congresso. O Congresso é feito de paciência, diálogo, e quando a gente acha que não vai dar certo, conversa mais um pouco que acaba dando. É isso, parlar, né? Sou italiano, sou filho de uma família que atravessou lá da Itália para cá, né, para poder ter uma condição melhor. Só para lembrar uma coisa, por que eles vieram, né? A minha gente veio lá da Itália. Porque aqui é ganhar 40 hectares. A propriedade. Então, esse pilar importante da visão liberal, né? Só para lembrar, né? A liberdade individual, a propriedade e o respeito aos contratos, o Brasil precisa se assentar nisso. Por isso que a gente ficou tão feliz na terça-feira de fazer essa MP da Liberdade Econômica. Pela primeira vez, o cidadão, diante de um agente governamental, ele tem a razão e não o agente. A gente está mudando a forma como o Brasil vai se constituir daqui para frente. Isso foi o que a gente se comprometeu na eleição. Central Globo News termina aqui. Eu agradeço muito a presença do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ministro, muito obrigado ao senhor. Aliás, o senhor não falou de futebol, Inter, tá? Não, mas o Inter está bem na Libertadores, acho que vai sair comandando o Brasileiro. Muito obrigado pela presença do senhor. Boa noite, viu, ministro? Também agradeço muito as presenças dos meus colegas, Valdo, Cristiana, Natuza, Júlia e Gerson Camarote. Muito obrigado, meus colegas, por essa participação aqui, por essa entrevista. Mas eu agradeço sobretudo a você. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Na quarta-feira que vem tem mais Central Globo News. Boa noite. Tchau, tchau.